Numa perspectiva introdutória, neste vídeo vou falar de alguns conceitos básicos da contabilidade financeira. O ativo, o corrente, o não corrente, o passivo, corrente e não corrente, o capital próprio ou a situação líquida, o balanço, os gastos, os rendimentos e a demonstração dos resultados. Vamos então começar por fazer uma introdução àquilo que é o ativo da empresa. Segundo as normas de contabilidade, o ativo é um recurso controlado por uma empresa como consequência de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam benefícios económicos futuros para a empresa. O ativo, ele divide-se no chamado ativo corrente e no ativo não corrente. O ativo são os bens e os direitos. Denomina-se corrente aquele que se espera que seja realizado ou que se detém para venda ou consumo no decurso normal do ciclo operacional. E o ciclo operacional é até 12 meses. 12 meses é a duração do ciclo normal, do ciclo operacional da empresa. O ativo ele é não corrente, aquele que deve corresponder aos ativos com permanência superior a um ano. Tudo o que vai ter uma duração além do ciclo operacional, além dos 12 meses, superior a um ano. No site da Comissão de Normalização Contabilística, na área da legislação, nós temos todos os documentos que suportam o sistema de normalização contabilística. Em sistema de normalização contabilística, temos efetivamente toda a legislação aplicável aos períodos que se iniciem em ou após janeiro de 2016. E é aqui que nós devemos recolher a informação. Por exemplo, na norma contabilística e de relato financeiro para as pequenas entidades, se bem que estes conceitos são transversais às normas das outras entidades, diz-se que na distinção entre corrente e não corrente, que vai obviamente fazer parte do balanço, porque o ativo faz parte do balanço, uma entidade deve apresentar ativos correntes e não correntes, e também passivos correntes e não correntes, como classificações separadas no balanço. Diz-se que são ativos correntes. Um ativo deve ser classificado como corrente quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios. Espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade e que são os tais 12 meses ou até 12 meses. Esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado. Espera-se que seja realizado num período até 12 meses após a data do balanço. Portanto, a data do balanço, considerando 31 de dezembro de um período N, nós vamos classificar em ativo corrente aqueles que se espera que venham a ser realizados num período até os próximos 12 meses. Para além disso, também se classifica ativo corrente como sendo caixa ou equivalente de caixa, a menos que lhe seja limitada a troca ou sejam usados para liquidar um passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Quanto à movimentação das contas do ativo,
As contas do ativo seguem as seguintes regras de movimentação. Uma conta do ativo e que representa os bens e os direitos, sendo ativo, temos o débito, temos o crédito nesta estrutura de T. As contas do ativo elas vão ser debitadas pelos seus saldos iniciais, quando, por exemplo, se forma o chamado balancete de abertura. Nós temos as contas do ativo a débito, os seus saldos iniciais, e à medida que vamos fazendo os lançamentos, as contas do ativo debitam-se quando há aumentos, creditam-se quando há diminuições. Debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. Num balancete de abertura ou num balancete retificado, que é já um dos balancetes finais, nós podemos aferir que as contas do ativo, aquelas que representam bens, aquelas que representam direitos, por exemplo, caixa, depósitos à ordem, clientes, são contas do ativo. Estas contas, elas por norma apresentam um saldo devedor, um saldo a débito. Já as contas também do ativo, os seus saldos, irão para o balanço da empresa. Irão constituir as rúbricas do balanço da empresa. O sistema de normalização contabilística, nas demonstrações financeiras, apresenta-nos um modelo de balanço. Este é um modelo de balanço que se utiliza para as empresas abrangidas pelo regime geral do sistema de normalização contabilística. No balanço, nós temos aqui o ativo, dividido em ativo não corrente, aquele que vai permanecer além dos 12 meses, e o ativo corrente, aquele que se, conforme eu já referi, aquele que se espera que venha a ser liquidado até 12 meses. Não nos podemos esquecer da nossa noção de ativo corrente. Espera-se que seja realizado ou que se detém para venda ou consumo no decurso normal do ciclo operacional. Dentro destes ativos não correntes, aqueles que permanecem além de um ano, além de 12 meses, nós temos os ativos fixos tangíveis, as propriedades de investimento, o goodwill, os ativos intangíveis, os ativos biológicos, temos também a parte das participações financeiras e investimentos financeiros. Efetivamente, prevê-se que permaneçam além de 12 meses e daí serem considerados ativo não corrente. Já o ativo corrente, aquele que se espera-se que seja realizado ou que se detém para venda ou consumo no decurso normal do ciclo operacional. Aqui temos os inventários, os ativos biológicos, os clientes, o Estado e outros entes públicos, quando têm uma natureza de ativo, por exemplo, se existir IVA a recuperar. E depois temos, já na parte final, caixa e depósitos bancários. Ou seja, temos aqui um grau de liquidez crescente, vai aumentando o nível, o grau de liquidez até ao seu expoente máximo, caixa e depósitos bancários. E depois temos o total do ativo no balanço. Já o passivo, segundo as normas de contabilidade, é uma obrigação presente da empresa, proveniente de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resulte num ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos. O passivo representa as
obrigações da empresa. O passivo ele pode ser classificado como corrente ou como não corrente. Assim ditam as normas de contabilidade. Os passivos correntes. Um passivo deve ser classificado como corrente quando satisfizer qualquer um dos seguintes critérios. Se espera que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade, seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade, ou seja, até 12 meses. Esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado, deva ser liquidado num período até 12 meses após a data do balanço, a entidade não detenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Todos os restantes passivos que não caem nesta noção de passivo corrente devem ser classificados como não correntes. Então, os passivos, eles, resumindo, são correntes. Espera-se que seja liquidado no decurso normal do ciclo operacional da empresa, ou se vença dentro de 12 meses da data do balanço, e não corrente deve corresponder aos passivos com permanência superior a um ano. Até um ano, corrente. Superior a um ano, não corrente. As regras de movimentação das contas do passivo são as seguintes. O passivo são as obrigações da empresa. O passivo credita-se pelo seu saldo inicial e depois o passivo credita-se por aumentos e debita-se por diminuições. Credita-se por aumentos e debita-se por diminuições. É comum que nos balancetes as contas de passivo apresentem saldo credor. Ou seja, quando nós observamos num balancete passivos, por exemplo, IVA a pagar é uma conta do passivo porque representa uma dívida, representa uma obrigação e temos aqui um saldo credor. Crédito e depois o saldo credor. Também as contribuições para a segurança social, que representam dívida ao Estado, apresenta saldo credor. Por exemplo, se existirem dívidas a instituições financeiras, aos bancos, mas do ponto de vista de financiamentos obtidos, isso é representado na conta 25. E por um lado, temos a dívida inicial, por outro, temos o valor já pago e quanto falta pagar no momento em que se apresenta o balancete, o saldo credor. Fornecedores, por exemplo, se não apresentarem qualquer saldo, significa que naquele momento não há dívidas a fornecedores. Aquilo que inicialmente foi registado como dívida foi integralmente já pago. A dívida inicialmente é registada a crédito e depois, quando se faz o pagamento, debita-se. Se existisse dívida a fornecedores, o saldo seria credor. Fornecedores é uma conta do passivo. Então, as contas do passivo debitam-se quando há diminuição da dívida, creditam-se quando há aumento da dívida, ou neste caso, da obrigação. Os passivos, ao nível das demonstrações financeiras, eles encontram-se a seguir ao capital próprio. E temos o passivo no balanço, o passivo não corrente e o passivo corrente. O passivo não corrente, uma permanência superior a um ano, a 12 meses. O passivo corrente, espera-se que venhamos a liquidar, a pagar no decurso do ciclo operacional, até 12 meses. Por exemplo, financiamentos obtidos
É uma rúbrica que tanto aparece no passivo não corrente como no passivo corrente. Financiamentos obtidos no passivo não corrente e financiamentos obtidos no passivo corrente. Isto porque pode acontecer o seguinte. Vamos ver este exemplo. Uma empresa pediu um empréstimo ao banco, tem uma dívida agora à banca, em financiamentos obtidos, num total de 150 mil euros. E o prazo é 72 meses. Ou seja, todos os meses a empresa vai amortizar uma parte do capital, mais os correspondentes juros. Se dividirmos 150 mil por 72 meses, temos 2083,33 ao mês, que corresponde, neste caso, no que diz respeito à componente da prestação, corresponde à componente da amortização de capital. Os próximos 12 meses correspondem a passivo corrente. Os próximos 60 meses, uma vez estamos aqui perante 72 meses, são passivo não corrente. Isto logo no início do reconhecimento deste empréstimo. E depois vai ter que ir sendo reclassificado. Vamos considerar, para facilitar aqui o nosso raciocínio, o dia 31 de dezembro de um determinado ano N e o dia 1 de janeiro do ano N mais 1. Esta seria a data do balanço. O balanço a 31 de dezembro do período N. Os próximos 12 meses que nós vamos ter que liquidar pela via da amortização de capital corresponde a 12 meses vezes 2083,33. O valor de cada prestação apenas na componente de capital, o que dá 25 mil euros. Os próximos 12 meses representam 25 mil euros de dívida ou de obrigação. Os próximos 60 meses, de 12 meses para a frente, e que são 60, corresponde, obviamente, a 125 mil euros. Mais uma vez, repito, tudo isto vai ter que vir a ser novamente reclassificado. Ou seja, para o próximo ano, quando entrarmos no próximo ano, em que já pagamos 25 mil euros, restarão ainda 125 mil a pagar, sendo que os próximos 12 meses voltarão a ser 25 mil, mas daí para a frente já serão 100 mil. E assim sucessivamente, a reclassificação do passivo. Temos então o passivo corrente, 12 meses, 25 mil euros, e o passivo não corrente, o que vai além de 12 meses, e que no início seriam 60 meses, 125 mil euros. Eu teria que posicionar no balanço da seguinte forma. O passivo corrente, ele corresponderia a financiamentos obtidos 25 mil euros. E para o passivo não corrente, financiamentos obtidos 125 mil euros. Daqui por um ano, 25 mil, 100 mil. 25 mil, 75 mil. 25 mil, 50 mil. 25 mil, 25 mil. E finalmente os próximos 12 meses 25 mil euros e já não haveria passivo não corrente. Porque quando entrarmos no último ano, só temos 12 meses para a frente e, portanto, tudo é considerado corrente. Ora, seguidamente temos o capital próprio. O capital próprio é o interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzir todos os seus passivos. Podemos dizer, numa equação fundamental, que o capital próprio é o ativo menos o passivo. As contas do capital próprio são representadas no código de contas do Sistema de Normalização Contabilística
pela chamada classe 5. A classe 5 é a classe de capital, reservas e resultados transitados. Todas estas contas que começam por 5 são contas que pertencem ao domínio do capital próprio. Logo, a regra de movimentação de contas do capital próprio é igual às do passivo. As contas do capital próprio debitam-se quando há diminuição do capital, creditam-se quando há aumento. E, portanto, num balancete, as contas de capital próprio, por norma, apresentam saldo a crédito. Observando aqui o balancete que eu tenho vindo a mostrar, a classe 5 ela apresenta-se com saldo credor, desde o capital subscrito e realizado, credor, as reservas, credor, e depois temos aqui os resultados transitados, que têm uma parte devedora, outra parte credora, e por acaso aqui o saldo é um saldo em resultados transitados devedor, o que é sinal da empresa ao longo do tempo ter vindo a ter mais prejuízos do que lucros. Os prejuízos estão no débito dos resultados transitados. Os lucros estão no crédito dos resultados transitados. Período após período, resultados transitados vai concentrando lucros a crédito, prejuízos a débito. E se o débito é superior ao crédito, mau sinal, a empresa ao longo do seu historial tem vindo a ter mais prejuízos do que lucros. Seria ótimo se fosse ao contrário, ou seja, que o crédito em resultados transitados seja superior ao débito. Isso significa que, ao longo da história, a empresa tem vindo a ter mais lucros do que prejuízos. Depois, nós temos os gastos e os rendimentos. Mas antes disso, vamos apenas ver na demonstração, ou no caso concreto, no balanço, onde está posicionado o capital próprio. O capital próprio surge constituído pelo capital subscrito, pelas ações próprias, por outros instrumentos de capital próprio, onde estão, por exemplo, as prestações suplementares, depois os prémios de emissão, as reservas legais e as outras reservas e os tais resultados transitados, que quando são negativos, como acontecia naquele balancete que vimos ao bocado, vão aparecer com sinal negativo ou aqui entre parênteses. No fundo, vão reduzir a estrutura, vão diminuir a estrutura do capital próprio da empresa. E culmina aqui com o resultado líquido do período. O elemento comum entre o balanço da empresa e a sua demonstração dos resultados. O resultado líquido do período é efetivamente o elemento comum entre um balanço e uma demonstração dos resultados. E por falar em demonstração dos resultados, agora vamos ter as contas de gastos e as contas de rendimentos. As normas de contabilidade, e particularmente agora, a chamada estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística, que no site da Comissão de Normalização Contabilística temos aqui a estrutura conceitual, define que gastos são. A definição de gastos engloba perdas, assim como aqueles gastos que resultem do decurso das atividades correntes ou ordinárias da entidade. Os gastos que resultem do decurso das atividades ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, os salários e as depreciações. Tomam geralmente a forma de um ex-fluxo ou depreciamento de ativos, tais como dinheiro e seus equivalentes, inventários e ativos fixos tangíveis. Gastos representam no código de contas a classe 6. Toda a classe 6
é a chamada classe dos gastos. Gastos serão movimentados por regra a débito. Esta é a regra de movimentação das contas de gastos, a classe 6. As contas de gastos, por norma, são debitadas por regra. E quando nós observamos um balancete de uma empresa, nós efetivamente temos que os vários itens que compõem gastos, eles vão apresentando saldo devedor a débito. Débito está sempre aqui do lado esquerdo, no balancete, e portanto estas contas da classe 6 vão-se apresentando com saldo devedor. As contas da classe 6, os seus saldos finais, dirigem-se ao apuramento dos resultados e vão estar na demonstração dos resultados, nomeadamente no custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, aquele que normalmente tem mais materialidade numa empresa, os fornecimentos e serviços externos, os gastos com o pessoal, entre outros. Vêm como componente negativa na demonstração dos resultados. A componente positiva da demonstração dos resultados é efetivamente os rendimentos. A estrutura conceptual do sistema de normalização contabilística e no que toca ao desempenho define também os rendimentos que englobam os réditos e os ganhos. Os réditos provêm do decurso das atividades correntes ou ordinárias de uma entidade, sendo referidos por uma variedade de nomes diferentes, como as vendas, os honorários, os juros dividendos, royalties e rendas. O volume de negócios de uma empresa, as vendas mais as prestações de serviços, faz parte do seu rédito, porque provém da atividade ordinária, corrente da empresa. Na demonstração dos resultados, os rendimentos aparecem logo como vendas e serviços prestados. É o chamado volume de negócios da empresa. Depois temos os subsídios à exploração, temos os trabalhos para a própria empresa, temos os outros rendimentos, os juros e rendimentos similares obtidos, já numa fase financeira da demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados é o elenco de rendimentos e gastos, até chegar aos vários níveis de resultados. Os rendimentos, a componente positiva. Os gastos, a componente negativa. Os gastos são a componente positiva os rendimentos são a componente positiva e os gastos vão subtrair até formar o resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, o chamado EBITDA. Depois temos as depreciações, o chamado resultado operacional, ou EBIT. E depois de subtrair os juros suportados e de somar os juros obtidos, temos o chamado resultado antes de impostos, o qual será subtraído do imposto sobre o rendimento do período e teremos o resultado líquido do período. A demonstração dos resultados, no fundo, vai representar os saldos finais de rendimentos e gastos. Sendo que no código de contas, os rendimentos apresentam-se com a classe 7. Tudo o que começa por 7 é considerado rendimento. Desde aqueles que fazem parte da atividade ordinária da empresa, como as vendas de mercadorias, as prestações de serviços, e depois até aos ganhos de atividades que não são a atividade corrente da empresa. Toda a classe 7 é a classe dos rendimentos,
cujos saldos finais depois serão estruturados na demonstração dos resultados. Uma conta de rendimentos pertence à classe 7. A classe 7 tem como regra o crédito. As contas da classe 7 são contas que se creditam, por regra. Não significa que de forma excepcional não possa haver um débito. Pode. Isso, por exemplo, acontece numa venda. Se uma empresa vender uma mercadoria, a conta de mercadorias é creditada. Mas se existir devolução por parte do cliente, já a conta 717, devoluções de vendas, vai ser debitada. É uma correção que é feita através de uma nota de crédito às vendas. E, portanto, no fundo, vendas têm por regra o crédito, mas de forma excepcional existem efetivamente situações em que vamos ter que debitar rendimentos. Ora, no âmbito do método das partidas dobradas, ou de acordo com o método das partidas dobradas, também um conceito muito importante em contabilidade, o registro de qualquer facto patrimonial origina sempre o registro em duas ou mais contas, verificando sempre que o total do valor a débito é igual ao total do valor a crédito. Isto devido à equação fundamental da contabilidade. Cada facto patrimonial determina um registro em duas ou mais contas, por forma a que ao valor de cada débito ou débitos corresponda sempre ao valor de cada crédito ou créditos de igual valor. Método das partidas dobradas. Antes de fazermos um exemplo, só um resumo das regras de movimentação das contas. Uma conta do ativo debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. As contas do passivo debitam-se pelas diminuições, creditam-se pelos aumentos. As contas que representam o capital próprio debitam-se pelas diminuições, creditam-se pelos aumentos, igual às contas do passivo, em termos de regra. Já as contas de gastos ou da classe 6 são contas que, por regra, são debitadas. As contas da classe 7 são contas que, por regra, são creditadas. E como são creditadas, quando nós temos acesso ao balancete de uma empresa, as contas de rendimentos, a classe 7, elas apresentam saldo a crédito, saldo credor. Vamos então agora ver um exemplo de movimentação de contas. Um lançamento propriamente dito. Vamos imaginar que uma empresa comprou uma máquina de fotocópias para o seu escritório. O valor da fatura do fornecedor, da sua fatura proveniente do fornecedor, 5.000 euros, aos quais acresce a taxa normal de 23% do IVA. 5.000 mais 23% de IVA. 5.000 é a base tributável, depois temos o IVA mais 23%. Como é que vamos proceder a este lançamento, aplicando aqui as várias regras de movimentação das contas? Bom, nós temos aqui numa fatura, e eu vou considerar que esta fatura é uma fatura, por exemplo, a 30 dias. Temos 30 dias para fazer o pagamento do valor ao fornecedor. E, portanto, estamos aqui com uma aquisição de uma máquina de fotocópias a prazo. Uma máquina de fotocópias para a nossa empresa é considerado um ativo fixo tangível. Ou seja, dentro daquilo que é o plano de contas, a conta 43, ativos fixos tangíveis, desdobra-se
até chegarmos ao equipamento administrativo. Eu vou considerar que a máquina de fotocópias ela é destinada ao escritório e, portanto, é um ativo não corrente, ou seja, vai permanecer na empresa mais do que 12 meses. Considera-se a conta 43, 43.5, equipamento administrativo. Vou utilizar a conta 43.5, equipamento administrativo, para debitar os 5.000 euros. E porquê que se debita? Porque é uma conta do ativo. Equipamento administrativo representa efetivamente um bem, é um ativo, e lembram-se que as contas do ativo debitam-se pelos aumentos. Há um aumento do ativo, tem que debitar o ativo. Depois, o IVA, ou seja, 23% dos 5.000, é um IVA que nós, a empresa, suportamos, porque vamos ter que pagar ao fornecedor 6.150, a base mais o IVA, mas as empresas, os sujeitos passivos de IVA, o IVA das compras, e nós podemos numa empresa comprar podemos ter três tipos no âmbito das compras ou das aquisições. Podemos comprar mercadoria, podemos comprar ativos ou podemos adquirir outros bens e serviços. E é permitido a dedução do IVA se a aquisição daquele bem ou daquele serviço não estiver excluída pelo artigo 21 do Código do IVA. Máquinas de fotocópias não estão excluídas. É permitida a dedução do IVA. O IVA dedutível é o IVA das compras. Compras de ativos, compras de mercadorias ou compras de outros bens e serviços. Aquisições de outros bens e serviços. Aqui vamos utilizar a conta 2432 IVA dedutível, que depois teríamos que designá-la como de investimentos ou de ativos. É uma conta do ativo, é um direito que a empresa tem o direito de deduzir o IVA e, portanto, aumenta o direito, debita-se por 1.150. Depois temos a conta do passivo, fornecedores de investimentos. É uma conta do passivo porque representa uma dívida. 27 é uma conta utilizada para efetivamente lançarmos outras contas a pagar, nomeadamente fornecedores de investimentos, contas gerais. É uma conta do passivo, representa uma obrigação da nossa empresa e, portanto, como conta do passivo, dívida, obrigação, dívida ao fornecedor, para já estamos a dever, vamos creditar pelo aumento da dívida. Lembram-se que os passivos, eles debitam-se por diminuições, creditam-se por aumentos. Soma dos débitos igual ao crédito. Cá está o método das partidas dobradas. Temos 6.150 a débito, 6.150 a crédito. Seguidamente, mais à frente, vamos ter que fazer o pagamento ao fornecedor. Considerando que esta fatura foi a 30 dias, chegando o término do prazo, vamos proceder ao pagamento. Quando fizermos o pagamento, a tal conta do passivo vai ser desreconhecido, vamos pagar e o passivo vai diminuir. O passivo credita-se pelas diminuições. A conta saldo a 27.1 tem débito igual a crédito. Acabaram as dívidas relativamente a este fornecedor. Debitamos a conta fornecedores de investimentos, conta do passivo, debita-se por diminuição da dívida. E temos de ter uma contrapartida que é o banco, de onde sai o dinheiro. 6.150 a crédito. Banco é uma conta do ativo. E, portanto, os ativos debitam-se pelos aumentos, creditam-se pelas diminuições. A nossa conta está a diminuir em 6.150. Uma diminuição do ativo crédito. Mais à frente,
considerando o dia 31 de dezembro do período N, sendo um ativo fixo tangível, os ativos fixos tangíveis são objeto de depreciações. Ativos fixos tangíveis, depreciações, ativos intangíveis, amortizações. Depreciações e amortizações. Depreciações para ativos fixos tangíveis, amortizações para ativos intangíveis. A depreciação representa o desgaste que o equipamento vai ter. Vamos considerar aqui uma depreciação anual. Considerando uma taxa de depreciação de 20%, significa que a vida útil desta máquina, 100 a dividir por 20, são 5 anos. Ao longo de 5 anos, todos os anos, vamos registar a depreciação anual, pelo método das cotas constantes ou da chamada linha reta. Sempre a mesma depreciação ao longo de 5 anos. No final do primeiro ano, eu vou considerar que esta máquina foi comprada, por exemplo, em janeiro, o que significa que tem todo um ano de depreciação. O registro, o reconhecimento contabilístico das depreciações, 20% vezes o valor de aquisição do equipamento, que era de 5.000 euros, igual a 1.000. 1.000 por ano. Eu considerei os 20% sobre a base do equipamento, porque eu tive direito a deduzir o IVA. E como tive direito a deduzir o IVA, só vou fazer as depreciações sobre a base tributável, os 5.000 euros. Como é que se registram depreciações? As depreciações são uma diminuição do ativo. O ativo tem um desgaste. E, consequentemente, esse desgaste significa que vamos diminuir o ativo. A conta a utilizar está dentro da 43, aquela mesma que utilizamos para o seu valor de aquisição, equipamento administrativo. Só que agora as depreciações são registadas na conta 43.8, mas a crédito. A crédito porque a depreciação representa uma diminuição do ativo. Uma depreciação é uma diminuição do ativo face ao seu desgaste. E este crédito tem uma contrapartida em gastos. A conta 64 é a conta que o plano ou código de contas nos apresenta para gastos de depreciação a ativos fixos tangíveis, e de amortização, amortização a ativos intangíveis. E aqui temos a conta 64.2, ativos fixos tangíveis. Esta conta é uma conta que vai ser debitada. As contas de gastos debitam-se por regra. E temos um crédito e um débito. Todos os anos, e durante 5 anos, este movimento vai se repetir. E ano após ano, nós vamos tendo a chamada quantia escriturada do ativo. A diferença entre o seu valor de aquisição e as suas depreciações acumuladas. Ao primeiro ano de depreciações, a quantia escriturada passa a 4.000 euros. Depois, no segundo ano, para 3.000, porque já serão 2.000 de acumuladas. E assim sucessivamente, até a quantia escriturada ser zero. A quantia escriturada é o valor que figura no balanço, ou seja, quando se apresenta o balanço de uma empresa, o que é representado em ativos fixos tangíveis, o valor é a diferença entre as aquisições e as depreciações acumuladas. É assim que se representam os ativos fixos tangíveis. Por exemplo, ao final do primeiro ano, esta máquina teria ali 4.000, se fosse o único equipamento desta empresa. Temos então assim um exemplo de um lançamento em que utilizamos contas do ativo e foram debitadas pelos aumentos, contas do passivo e foram creditadas pelos aumentos e debitadas pelas diminuições.
enquanto contas do ativo foram creditadas por diminuições. Tivemos contas de gastos que foram debitadas. Aqui não tivemos nenhuma conta de rendimentos, nem de capital, mas já sabemos que as contas de rendimentos, por norma, creditam-se e as contas de capital próprio têm as mesmas regras das contas do passivo, ou seja, debita-se por diminuição, credita-se por aumento. No software de gestão, nós temos a área onde são feitos os lançamentos. Na prática, desde a abertura do ano, passando pelos lançamentos correntes, até ao fecho das contas, a apresentação dos balancetes finais e das demonstrações financeiras, nós fazemos tudo no software de contabilidade. Para fazer um lançamento, nós temos o plano de contas e temos os lançamentos. É aqui onde os lançamentos são feitos. A compra, por exemplo, de um ativo fixo tangível vai ser registado no diário de operações diversas, por exemplo, ser-lhe-á atribuído um número interno. Consideramos uma aquisição de um ativo fixo tangível e vamos fazer o seu registro. Vamos escolher o tipo de documento. Trata-se de uma fatura de uma compra, mas aqui no sistema informático nós temos o documento tipo 17, que é apropriado ao imobilizado. O número do documento, o número dessa mesma fatura, vamos imaginar que era o 3.400. E agora vamos às nossas contas. Eu comecei por utilizar a conta 43, a conta de ativos fixos tangíveis e, muito concretamente, a conta de equipamento administrativo. Equipamento administrativo que nos é dado pela conta 435. Nós temos que no equipamento administrativo vamos considerar equipamento administrativo com IVA dedutível. O valor a débito foram 5.000 euros, conforme se recordam. A entidade à qual eu adquiri o equipamento, o nosso fornecedor de imobilizado, eu vou considerar aqui a empresa ABC. A taxa de IVA a 23%. O sistema informático automaticamente calcula o valor do IVA, como podem verificar, 1.150. O IVA já aparece com a conta 2432.212 como IVA dedutível de ativos à taxa normal. E falta-me apenas a conta 27.1 do fornecedor, que está desdobrada neste plano de contas do sistema informático. Aqui temos a 27.1, fornecedores de investimentos contas gerais, fornecedores de imobilizado conta corrente. Eu vou considerar que é a empresa ABC SA, o nosso fornecedor de investimentos. Valor a crédito. E já sabemos que a soma dos débitos tem que ser igual ao somatório dos créditos, as chamadas partidas dobradas. Então, o sistema automaticamente coloca 6.150. O lançamento está agora confirmado, temos o total do débito igual ao total do crédito. 6.150 igual a 6.150. Ficam então aqui demonstrados alguns conceitos básicos da contabilidade financeira. O ativo não corrente e o ativo corrente. No balanço
um crescendo de liquidez, de grau de liquidez. Depois o passivo não corrente e o passivo corrente. Aqui há um grau crescente ao nível de exigibilidade, depois, no balanço, obviamente. Também vimos o capital próprio, as contas de gastos, de rendimentos, as partidas dobradas. Fizemos um exemplo sobre como é que estas contas funcionam nas suas regras de movimentação. E, por fim, fiz um pequeno exemplo no sistema informático que nós utilizamos nos cursos práticos da Certfarm. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.